Boa noite a todos. Vamos dar então início a essa live do professor Joaquim Monteiro, que vai ter como tema a Escola de Nanjing e o problema da subjetividade na modernidade chinesa. Então, quero dizer que, mais uma vez, aqui é uma grande satisfação para o Instituto Zen Maitreya de contar aqui com a colaboração do professor Joaquim Monteiro, que tem hoje como objetivo fazer uma live introdutória em relação ao curso que ele vai ministrar a respeito do budismo e a modernidade chinesa. Essa vai ser uma espécie de uma live introdutória, né, para esse curso que vai começar agora em maio, né, em junho, né, e que vai se estender ao longo de 11 aulas, é isso? 8 aulas. 8 aulas. Até o final de julho. Até o final de julho. Então, eu passo a palavra aqui para o professor Joaquim, né? Desejo a todos vocês aí que essa live de hoje seja motivadora também para vocês terem uma participação no curso. E eu peço também a vocês para fazer uma divulgação entre os amigos, as pessoas que têm interesse por esses assuntos relativos aí à cultura chinesa e às relações também do próprio budismo com a cultura chinesa, que são um objeto desses trabalhos que o professor Monteiro vem desenvolvendo aqui, né, no Instituto. Então, desejo aí uma boa noite a todos, que todos aproveitem bastante essas palestras aqui do professor Monteiro, que eu considero que são informações valiosas, né, que são bastante raras também no nosso contexto cultural, informações assim de primeira mão sobre a cultura chinesa, né? Então, desejo a vocês aí uma boa noite e que vocês aproveitem bem a palestra do professor Monteiro. Obrigado. Pela data. Assim, Eu tinha quase esquecido. Hoje é dia 8. aqui, ó. 8 de maio. Bom, então. Instituto Zen Maitreya Zendô do Diamante. Curso de Introdução ao Budismo na Modernidade Chinesa. Primeira aula, introdução, dia 8 de maio de 2023. Então, boa noite a todas e a todos. Fica mais no centro. Isso. Centralizada a imagem. Boa noite a todas e a todos. Vamos iniciar a aula de hoje, que, conforme já foi dito pelo professor Celso, vai ter um caráter essencialmente introdutório. Bom, existe muita coisa que precisa ser dita a respeito do budismo na China moderna, da presença do pensamento budista, quer dizer, nos diversos momentos da modernidade chinesa. Bom, o assunto é extremamente vasto. Ele se inicia lá pelo final do século XIX e se estende com uma série de ramificações até os nossos dias. Quer dizer, nós podemos constatar um renascimento bastante multifacetado do budismo na China atual. Mas com uma questão extremamente ampla. Eu vou falar hoje a partir de um recorte. Eu vou fazer um recorte dentro da nossa temática sobre o budismo na modernidade chinesa. Bom, o tópico central do nosso curso é uma escola filosófica do moderno budismo chinês. Uma escola que indiscutivelmente teve e que, em alguns aspectos, ainda continua a ter uma importância central na modernidade chinesa, mas cuja importância, né, ou cuja influência, né, foi frequentemente ignorada, deixada de lado ou, pelo menos, subestimada.
Então, eu já vou iniciar o recorte da nossa live de hoje, apontando para uma questão, né, que seria quase, né, guardadas as devidas proporções, quase que um Quanzen a respeito do que foi, do que continua sendo, do que possivelmente venha a ser o pensamento filosófico budista na modernidade chinesa. Bom, existe aqui uma relação que, à primeira vista, pode parecer extremamente improvável. Ou seja, por um lado, nós temos uma escola filosófica budista com características assim marcadamente indianas, que seria a escola Yogacara, conforme transmitida pelas transmissões de Xuanzang, pelas traduções daquele grande monge tradutor Xuanzang, que é uma escola, né, que apresenta, quer dizer, por um lado, uma grande sofisticação em termos de análise psicológica. Por outro lado, também possui vínculos muito fortes com a ciência da lógica budista, o Rituvidya, quer dizer, uma disciplina que se desenvolveu via Dignaga e Dharmakirti. Bom, eu teria muito a dizer a respeito dessa escola, mas dentro da chamada análise histórica do budismo chinês, essa teria sido uma escola que teria florescido no século VII da era cristã. Ou seja, alguma coisa lá pelo final da dinastia Tang, e que teria desaparecido de uma forma quase completa em momentos posteriores, para só ser reintroduzida a partir do final do século XIX. Bom, existem aí diversos pensadores, diversos especialistas na história do pensamento chinês e até mesmo do pensamento budista chinês, que colocam que possivelmente essa abordagem extremamente lógica e sistemática da escola, ela não combinaria possivelmente com o caráter chinês, seria um caráter eminentemente prático ou cotidiano, e que essa teria sido a razão principal da extinção dessa escola por volta do final do século VII. Por outro lado, nós temos o fenômeno chamado a modernidade chinesa, que é alguma coisa que, grosso modo, né, se esboça no final do século XIX, principalmente entre aqueles anos, entre 1890 e a Revolução de 1911, que vai se desenvolver posteriormente, nos anos 20 e 30 do século XX, através do chamado movimento, né, 4 de maio, que é o momento em que surge a escola de Nanjing, e que depois tem desdobramentos, seja no período maoísta, seja na China contemporânea. Bom, eu não vou poder entrar em detalhes a esse respeito, mas a grande questão, a grande interrogação que se impõe para nós essa noite é: qual seria a relação entre uma escola filosófica budista desaparecida há séculos na China e reintroduzida no final do século XIX e todo esse movimento extremamente complexo que nós chamamos de modernidade chinesa? Bom, esse é o nosso ponto de partida, é a nossa interrogação inicial. É a partir dessa interrogação que eu pretendo desenvolver a minha argumentação. Bom, existe um dado curioso, que da mesma forma, né, com que muitos especialistas no pensamento budista chinês dizem que a escola Yogacara, baseada nas traduções de Xuanzang, teria sido extinta no final do século VII, em função da sua suposta incompatibilidade, quer dizer, com o pensamento, com a forma de pensar da cultura chinesa. E existem também, né, no século XIX, no século XX, a partir do século XX, uma série de autores que procuram subestimar a assim chamada escola de Nanjing, ou escola chinesa de estudos internos, né, colocando-a como um fenômeno secundário, possivelmente até mesmo com um revivalismo de tendências pré-modernas, por assim dizer. Bom, eu tenho boas razões para não pensar dessa maneira, inclusive para colocar a hipótese
no momento, ainda se trata de uma hipótese de trabalho, é que, por um lado, é possível, né, que o conceito moderno de subjetividade na China tenha se desenvolvido de uma forma muito mais clara através da escola chinesa, dos estudos internos, do que nos seus possíveis rivais, assim chamado movimento pela ciência e democracia, que seria um movimento que dominou intelectualmente, por assim dizer, aquele período, quer dizer, do movimento 4 de maio. Mas essas são questões, né, que eu acredito que não se restringem, quer dizer, ao século XX. Nós vemos no momento todo um processo de reestruturação do pensamento chinês, da filosofia chinesa. E eu tenho algumas razões para pensar de que, ainda hoje, a contribuição da escola chinesa de estudos internos, ou assim chamada escola de Nanjing, ela é em grande parte ignorada ou deixada de lado. E isso, muitas vezes, né, pode ocultar, pode dissimular a possível contribuição que ela ainda tem a dar nos nossos dias. Bom, eu sei que se trata de uma questão complexa, mas antes de entrar na descrição das diversas épocas do desenvolvimento desse pensamento, eu só queria deixar aqui o lembrete de que tanto a aula de hoje quanto o decorrer do próprio curso vão ser basicamente centrados numa temática de história intelectual, de história do pensamento. Nós não vamos abordar aqui, da forma como fizemos em cursos anteriores, o pensamento da escola Yogacara em termos filosoficamente sistemáticos, mas vamos procurar enfatizar, né, o renovado desenvolvimento da escola Yogacara na China moderna, apontando aí para diversas das suas contribuições. Contribuições estas, né, que frequentemente são ignoradas ou pelo menos subestimadas no contexto da avaliação, né, seja do pensamento chinês no século XX, seja das renovadas possibilidades que o pensamento chinês pode apresentar agora no século XXI. Então, eu já vou adentrar agora numa descrição desse processo histórico da reintrodução da escola Yogacara e do desenvolvimento da escola de Nanjing, ou escola chinesa dos estudos internos, precisamente na época da consolidação da modernidade chinesa, que é a época do assim chamado movimento 4 de maio. Bom, então, vamos retornar aqui um pouco no tempo histórico e nos focar, né, naquele intervalo de tempo, né, que se estende, né, entre 1890 e 1911. Bom, todos nós sabemos aqui que esse período, né, ele está incluído no chamado século da humilhação. Quer dizer, a China está dominada pelas potências ocidentais e pelo Japão. E é um momento em que começa a surgir toda uma nova inteligência chinesa, que começa a pensar a sério a situação do país e a buscar alternativas à situação da China na época. E é nesse contexto que começam a acontecer algumas coisas aparentemente improváveis. Ou seja, primeiro, falando assim em termos de descrição histórica, existe uma figura importantíssima na história do budismo chinês moderno, que é considerado por muitos, né, o pai do moderno budismo chinês, que é um budista leigo, né, chamado Wang Wenhui. Quer dizer, uma figura que nasce em 1837 e que, simbolicamente, falece precisamente em 1911, que é o ano da primeira grande Revolução Chinesa, ou da primeira grande ruptura histórica que se dá na China, a partir do século XX. E o Wenhui, além dele ter sido o pai do moderno budismo chinês, ele era diplomata de profissão. Quer dizer, então, ele viajou bastante, né, pela Europa, por diversos países do assim chamado Ocidente, inclusive pelo Japão. Durante a sua estadia no Japão,
ocorre um encontro assim, bastante inusitado. Ele encontra, né, com um grande acadêmico budista japonês chamado Nanjo Bunyo. Nanjo Bunyo é uma figura extremamente bem conhecida, né, pelas suas contribuições aos modernos estudos budistas japoneses. E no diálogo que é entabulado entre os dois, Wang Wenhui percebe que toda a literatura Yogacara traduzida por Xuanzang, que tinha sido destruída ou abandonada na China no final do século VII, estava perfeitamente preservada no Japão. Isso chamou assim, profundamente a sua atenção. E foi através desse encontro com Nanjo Bunyo que ele traz toda essa literatura de volta para a China. Bom, é um dado bastante curioso, porque existiram muitas outras literaturas que foram reintroduzidas na China a partir do Japão nesse momento. Algumas delas, só recentemente, estão recebendo algum foco, alguma atenção. Mas é uma coisa interessantíssima, que essa reintrodução da literatura da escola Yogacara nos últimos momentos do século XIX chinês vai produzir um movimento, um impacto, né, extremamente importante dentro dessa intelectualidade que pensava a realidade chinesa da época e que buscava uma alternativa àquelas posições, quer dizer, de pensamento político que eram disponíveis na época. Bom, é uma coisa interessante, porque embora nesse primeiro período, que se estende entre 1890 e 1911, nós não encontremos, ou pelo menos encontremos muito pouco, né, estudos filosóficos sistemáticos da escola Yogacara. O fato é que, evidentemente, não a totalidade, mas um segmento significativo da inteligência chinesa nessa época começa a se interessar profundamente pelo pensamento da escola Yogacara, começa a estudá-lo assim, bastante a fundo. E isso, na verdade, expressava diversas motivações. Por um lado, bom, existem, quer dizer, aqueles debates no final do século XIX sobre se seria possível, por exemplo, manter a essência do pensamento chinês, ao mesmo tempo em que se incorporava a ciência, a técnica do Ocidente moderno. Eu acredito que quem tem familiaridade com os debates da história chinesa deve saber, deve ter noção a respeito dessas questões. Mas uma das motivações, paradoxalmente, motivou um certo número de intelectuais a abordar o estudo da escola Yogacara nessa época foi precisamente o seu caráter lógico, o seu caráter sistemático, que era visto assim como uma perspectiva bastante promissora, no sentido de apresentar um contrapeso, apresentar um argumento forte no enfrentamento com o pensamento ocidental moderno. Ou seja, a escola Yogacara, nesse contexto, ela já é vista como uma possível fonte de crítica ao pensamento ocidental, ou pelo menos ao pensamento da modernidade ocidental. Bom, são tantas as figuras políticas, intelectuais que fizeram esse tipo de estudos, que eu não teria a menor condição de, em uma aula introdutória, uma livre introdutória, falar sobre todos eles, ou sobre muitos deles. Mas eu vou me resumir aqui a duas figuras importantes. Primeiro, um pensador e ativista político chamado Zhang Binglin, que é uma figura de grande importância assim, na China da época. Segundo, uma outra figura curiosíssima, que alternou na sua biografia, né, a condição de monge, de leigo, chamado Su Manchu. Su Manchu ele nasce em 1884, vai falecer em 1918. E o dado importante aqui, os escritos desses intelectuais budistas chineses do final do século XIX, eles não eram escritos, assim por assim dizer, filosoficamente sofisticados. Eram escritos relativamente simples,
Mas já nessa época se percebe, quer dizer, uma busca muito grande no pensamento Yogacara como a fundamentação de um tipo de subjetividade revolucionária. Ou seja, não é a única forma, não é a única modalidade, mas é impossível negar que para essa geração que se estende entre 1890 e 1911, a geração, quer dizer, que vai influenciar fortemente os rumos da Revolução de 1911, a relação entre subjetividade e revolução, a tematização de um conceito de subjetividade revolucionária a partir da escola Yogacara é, sem dúvida alguma, o tópico central. Bom, eu acredito que quem conhece minimamente que seja a história da China moderna sabe que o triunfo da Revolução de 1911 vai conduzir, quer dizer, a uma situação histórico-social bastante instável. Essa situação vai se prolongar em grande parte, pelo menos até 1919. Por volta de 1919, nós entramos num momento decisivo, seja da consolidação da modernidade chinesa, seja da consolidação do pensamento da escola Yogacara, como um aspecto importante do pensamento da modernidade chinesa. Bom, todos nós sabemos, eu acho, que o chamado movimento assim, 4 de maio, ele surge a partir de uma insatisfação chinesa em relação a alguns resultados posteriores à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a China tinha expectativa de que diversas regiões que tinham sido apropriadas pelo Japão seriam restituídas através da lei internacional, que foi alguma coisa que não aconteceu. E, em função desta e de outras razões, surge um movimento que iria assumir um caráter, né, tanto intelectual quanto político, que é o chamado Movimento 4 de Maio, e que são, durante as 2 ou 3 décadas em que esse movimento vai se desenvolver, é que nós podemos falar do processo de consolidação da modernidade chinesa. Bom, aí é uma coisa interessante, porque no século XIX, nós temos apenas um primeiro esboço do que seria o pensamento da escola Yogacara na modernidade chinesa. Mas, a partir desse período, do chamado Movimento 4 de Maio, é que, através da figura chamada Ouyang Jianwu, foi o fundador da escola, que essa escola surge enquanto uma instituição e que vai agregar um grupo de intelectuais que vão principalmente se dedicar ao estudo, à reflexão sobre a filosofia da escola Yogacara. Alguns deles, em momentos posteriores, vão sofisticar esses estudos através do recurso ao estudo do sânscrito, do tibetano, de diversas outras línguas. Vai ocorrer todo um aprofundamento dessas temáticas. Mas, nesse sentido, eu gostaria primeiro de falar alguma coisa sobre a gênese dessa escola. Bom, é desnecessário dizer que no seu pano de fundo existe a reintrodução da escola Yogacara no período anterior. Aí, né, tem alguns dados importantes. Primeiro, o nome da escola, a maneira como ela própria se auto-intitulava, era Zinanei Xue Yuan, ou seja, o Instituto ou a Escola Chinesa de Estudos Internos. Como o centro de atividade da escola se dava em Nanjing, então não é incomum chamá-la de Escola de Nanjing. Mas nós poderíamos dizer que a formação dessa escola ela vai corresponder a um aprofundamento da perspectiva da escola Yogacara e a um desenvolvimento das suas temáticas, né, no contexto da modernidade chinesa. Ou seja, precisamente do momento histórico em que se dá a consolidação, tanto intelectual quanto política, né, da modernidade chinesa. Bom, é interessante. Esse é um momento histórico extremamente interessante, que às vezes até apresenta paralelos, né, com o que acontecia no Ocidente na mesma época. Primeiro,
existe todo um clima do chamado movimento Ciência e Democracia, ou seja, aquela ideia de que a China precisava se modernizar dentro de uma linha de pensamento cientificista, apresentando um vínculo forte entre o pensamento, principalmente das ciências naturais, e a democracia. E, curiosamente, vai ser um momento em que duas figuras intelectuais do Ocidente moderno vão estar ensinando na China. Eu acredito que o John Dewey, ele ensina na China em um período brevemente anterior, mas a influência do John Dewey na China da época não é nada desprezível, mas muito mais do que John Dewey, que vai marcar um quadro intelectual importante, quer dizer, da China da época. Vai ser a presença, entre 1920 e 22, de nada mais, nada menos do que do Bertrand Russell. Bom, Bertrand Russell tem alguns escritos sobre a China da época, que eu considero absolutamente notáveis. São escritos que precisam ser retomados, ser objeto de reflexão. Mas por que eu estou falando isso? Que é uma coisa interessante. A escola chinesa de estudos internos, ou, por assim dizer, a escola de Nanjing, ela vai ter basicamente três adversários de debate. Os dois primeiros vão se dar dentro do marco do pensamento chinês tradicional. E só o terceiro vai dizer respeito ao problema da modernidade chinesa no sentido direto. Ou seja, se nós formos mapear os três grandes debates que a escola desenvolveu durante o seu desenvolvimento, o primeiro deles, que eu não vou enfatizar hoje, mas que eu já tenho uma aula preparada a respeito durante o curso, é o debate com o budismo chinês tradicional, centrado no Tratado do Despertar da Fé do Mahayana, ou Datsen Tishingun. Bom, esse vai ser um debate muito forte, muito intenso, entre uma visão modernista e crítica do budismo, centrada na escola Yogacara, e, por assim dizer, uma visão tradicionalista inserida em maior ou menor grau dentro das temáticas do pensamento moderno. Segundo debate, e o segundo debate vai ter uma grande importância, que muitos daqueles que subestimam a importância da escola de Nanjing ignoram o fato de que, se não fosse por ela, possivelmente não teria surgido o novo confucionismo. Ou seja, o primeiro grande filósofo do novo confucionismo foi Shang-Chi. Shang-Chi ele começa a sua carreira dentro da escola de Nanjing. Ele é chamado para se tornar professor da Universidade de Peiping, atualmente Universidade de Beijing. E é a partir daí que ele vai se afastar da perspectiva budista e vai desenvolver uma nova forma de pensamento confucionista. Mas um pensamento confucionista muito curioso, porque o título da sua obra principal, o Xin Wei Shilun, o Novo Tratado Yogacara, ele passa fortemente a sensação de que se trata de uma versão confucionista do pensamento Yogacara. Ou então, é impossível pensar a gênese do novo confucionismo na China do século XX sem ter o budismo da escola de Nanjing como seu pano de fundo. Bom, vários dos membros, dos intelectuais da escola de Nanjing, vão desenvolver debates com Shang-Chi. O debate mais famoso é com o segundo diretor da escola de Nanjing, Lu Chen. É um debate, inclusive, que precisa ser mais estudado aqui no nosso contexto brasileiro, mas com toda a possível importância desse debate entre a escola de Nanjing e o novo confucionismo. Eu vou enfatizar hoje o terceiro debate, que seria precisamente o enfrentamento entre a escola de Nanjing e as tendências paralelas ao positivismo, ao neopositivismo na China da época, que estariam presentes como o cerne mesmo do movimento Ciência e Democracia. Bom, existe aí um paralelo histórico. Eu não sei até que ponto é um paralelo sistemático. Esse, inclusive, é um excelente tema de investigação. Mas todos nós aqui sabemos, por exemplo, da Escola de Viena.
toda aquela pretensão do assim chamado neopositivismo da Escola de Viena, que talvez seja um termo não muito apropriado, ou seja, toda aquela corrente de pensamento de centrar a filosofia na análise científica, na análise da linguagem científica, e considerar temáticas, por exemplo, como a ética ou como a estética, como filosoficamente irrelevantes. Eu não sei até que ponto, e esse é um bom aspecto a ser investigado, existiu uma influência direta da Escola de Viena na China da época. Mas é inegável que uma parte considerável do pensamento dessa época apresenta um forte paralelismo com as concepções da Escola de Viena. O que me chama a atenção aí? Tem diversas coisas que me chamam a atenção. Eu só vou me referir hoje, na live de hoje, a duas delas. Primeiro, como já foi dito anteriormente, Xiong Shili ele faz a sua primeira formação dentro da escola de Nanjing, é um estudioso do budismo Yogacara. Depois ele é convocado a ensinar naquilo que seria a atual Universidade de Beijing. E, curiosamente, um dos primeiros impactos da sua influência na Universidade de Beijing é precisamente a articulação de uma perspectiva de pensamento, por assim dizer, metafísica, e a reintrodução das temáticas, né, do estudo da ética e da estética. Ou seja, mesmo no caso do neoconfucionismo, já existe aí um forte contrapeso entre o pensamento neoconfucionista e essas tendências extremamente semelhantes àquilo que nós chamamos de escola de Viena. Agora, segundo ponto, é o que mais me chama a atenção. Quando nós falamos de China moderna, ou de modernidade chinesa, existe aí, primeiro, quer dizer, a necessidade de definir com clareza, né, aquilo que nós entendemos por modernidade. Bom, existem definições de modernidade, uma época dominada pelo pensamento científico, pela produção econômica ou tecnocrática. E existem aquelas outras visões, né? Por exemplo, aquelas que vêm desde Max Weber até Jürgen Habermas. A ideia de que a modernidade dita cultural seria a consolidação dos diversos domínios teóricos, como a ética, a estética e a ciência. Mas existe um outro critério para pensar a modernidade, que dentro da filosofia alemã do século XX, da segunda metade do século XX, foi em grande parte expressa por pensadores como Dieter Heinrich, ou mais recentemente, até mesmo pelo Marcos Gabriel, seria a colocação de uma relação essencial e fundamental entre subjetividade e modernidade. Ou seja, que não é possível pensar a modernidade, o próprio cerne do conceito de modernidade, sem trabalhar com o conceito da formação da subjetividade. Bom, eu não pretendo, pelo menos hoje, apresentar isso como uma conclusão sistemática. Mas o que eu gostaria de dizer, né, o que me parece assim, o mais importante, o mais fundamental, é que se nós formos pensar os recursos que a filosofia da escola Yogacara, os recursos filosóficos da escola Yogacara, por exemplo, a teoria das 8 consciências, a teoria da transformação das consciências, não é difícil deduzir que ela traz em si recursos muito ricos para pensar, para articular o problema da subjetividade moderna. E eu tenho um forte sentimento que foi precisamente isso que aconteceu durante esse período chamado Movimento 4 de Maio. O que eu estou querendo dizer com isso? No momento, é ainda uma hipótese de trabalho. Eu ainda não me sinto em condições de colocar isso assim como uma conclusão, pelo menos como uma conclusão dura ou contundente. Mas, se nós formos pensar a modernidade a partir do ângulo da subjetividade, da constituição da subjetividade, nós possivelmente poderemos dizer que as tendências paralelas ao neopositivismo na China moderna, ou seja, as tendências centrais do movimento Ciência e Democracia,
fracassaram no essencial em se constituírem como pensamento moderno. E que, caso a questão seja colocada a partir daí, então, possivelmente, a escola de Nanjing, a escola chinesa dos estudos internos, tenha demonstrado uma capacidade superior de articular uma visão propriamente moderna. Bom, a grande questão aí é que, supondo que essa minha hipótese seja correta, e eu acredito assim, que ela tem uma possibilidade extremamente elevada de ser correta, a escola de Nanjing, que é frequentemente ignorada ou trabalhada como um aspecto extremamente secundário no pensamento chinês do século XX, possivelmente tenha exercido uma função muito mais central e muito mais fundamental do que geralmente os historiadores da filosofia estão dispostos a reconhecer. Bom, vamos já nos encaminhando para o final. Bom, então nós temos, por volta daquelas 2 décadas do movimento 4 de maio, um momento em que ocorre todo um aprofundamento da dimensão intelectual da modernidade chinesa. Evidentemente que essa dimensão intelectual ela vai estar fortemente vinculada às demandas políticas da época. Aí nós temos um intervalo, a época como é que se diz, da invasão imperialista japonesa à China. Posteriormente, o confronto entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, que vai se concluir em 1949, com a vitória do Partido Comunista Chinês. E aí nós já entramos em um outro período, não menos interessante. Bom, é uma coisa curiosa, porque embora, no pós-guerra chinês, a influência da escola de Nanjing tenha sido relativamente pequena, é importante ressaltar que a segunda grande figura determinante da escola, quer dizer, um intelectual quase completamente desconhecido no Brasil e muito pouco conhecido nos países ditos ocidentais, ou seja, Lu Chen. Lu Chen, ele não só apoia entusiasticamente a Revolução de 1949, como ele reconstrói todo o pensamento Yogacha, em termos do conceito que ele chama de transmutação cognitiva, no sentido de desenvolver essa visão da subjetividade como uma perspectiva ética e política que fundamentasse a atuação na sociedade chinesa do pós-guerra. Nós sabemos relativamente pouco sobre o que foi o Lu Chen do pós-guerra. Nós sabemos que ele falece pouco tempo depois da Revolução Cultural. É muito pouco conhecida a sua atuação, os detalhes da sua inserção nesse período histórico. Mas, com o falecimento do Lu Chen, é como se ocorresse uma baixa no interesse a respeito da escola de Nanjing. Ou seja, Xiong Shili vai permanecer em todo o pós-guerra chinês como um importante filósofo do novo confucionismo. A partir dele vão surgir figuras, por exemplo, como Mao Zedong, que já vai apresentar uma ruptura, no sentido que ele não vai permanecer na China, ele vai para Taiwan. Mas, curiosamente, durante o meu breve período de atuação em Taiwan, entre 2013 e 2005, um dos meus poucos interlocutores intelectuais foi o professor Lin Chen-kuo, que nós podemos considerar possivelmente como sendo a 3ª geração da escola de Nanjing em Taiwan. E, curiosamente, nessa 3ª geração, já é visível um retorno ao budismo e um certo distanciamento em relação à visão confucionista. Bom, eu tive um diálogo durante os anos da pandemia com um jovem estudante bolsista chinês no Japão. Ele me informou que, na época atual, existe um forte renascimento no interesse na escola de Nanjing, que tanto nos departamentos de história quanto de filosofia têm surgido estudos assim bastante grandes a respeito dessa escola. Bom, eu não tenho condições no momento de falar a respeito dos aspectos factuais, mas eu vou só, antes de concluir a nossa live de hoje,
eu vou só colocar uma segunda questão para a nossa investigação. Bom, primeira grande questão da nossa intervenção de hoje é de que, possivelmente, se nós pensamos a consolidação da modernidade em termos do conceito de subjetividade, então é possível que o papel da escola de Nanjing tenha sido muito maior do que geralmente os historiadores do pensamento tendem a reconhecer. E não é completamente inviável pensar de que possivelmente essa escola tenha tido um papel central, precisamente na consolidação da modernidade chinesa, caso a modernidade seja pensada a partir do conceito de subjetividade. Agora, existe um segundo problema, uma segunda questão, e diz respeito à China contemporânea. Todos nós sabemos, evidentemente, que existe um forte renascimento do budismo enquanto uma religião popular na China. Existem vários dados que atestam para isso. Mas, comparado com esse renascimento do budismo enquanto uma religião popular, a abordagem do budismo enquanto filosofia, os aspectos propriamente filosóficos do budismo, talvez ainda estejam sendo objeto de uma abordagem um pouco mais vaga, um pouco mais rarefeita. E eu vou só me referir a algumas questões importantes no contexto do pensamento chinês recente, pensamento chinês das últimas décadas, e procurar apontar aquilo que talvez venham a ser as futuras contribuições da escola de Nanjing ao pensamento chinês e, quem sabe, quiçá, ao próprio pensamento mundial, incluindo aí o pensamento brasileiro. Bom, existe um dado importante e poucas pessoas parecem saber na nossa época, que na China, né, nós temos uma clara distinção entre aquela intelectualidade pertencente ao Partido Comunista e outros setores intelectuais, né, que desenvolvem outras perspectivas de pensamento, e que esses dois grupos, a relação existente entre esses dois grupos não é necessariamente antagônica. Isso já coloca uma pá de cal nessa visão da China como um país totalitário, um país sem grande diversidade de pensamento. Mas eu vou me referir aqui só a duas tendências do pensamento chinês moderno e insinuar uma possível contribuição futura da escola de Nanjing. Primeiro, esse ano, para mim, não tem sido um ano fácil desde o seu começo. Eu fiquei assim, absorto em uma série de tarefas cotidianas. Então, quer dizer, eu não tive condições de estudar com a intensidade que eu desejava desde janeiro desse ano. Mas, em função dessa situação de vida, eu optei por estudar um pouco pensamentos de alguns pensadores chineses modernos recentes, conforme acessíveis, né, em traduções para o inglês. Bom, nós temos aí, por exemplo, a história do pensamento chinês do Li Zhehou, que é uma obra bastante interessante, né, na medida em que fala, né, da formação da filosofia chinesa, né, através da historização do xamanismo. É uma obra bastante interessante na sua abordagem. Nós temos desenvolvimentos dessa abordagem, por exemplo, no conceito de Tianxia, de Chen Zhaoyang. São conceitos que procuram pensar essas origens da filosofia chinesa arcaica, né, na sua relação, por exemplo, com a sociedade internacional, com a formação, por exemplo, de estados pluriétnicos ou de comunidades políticas internacionais. Tudo isso é extremamente interessante. Mas essas correntes de pensamento me chamam a atenção, não vou dizer negativamente, mas me chamam a atenção por pelo menos duas razões. Primeiro, eu acho profundamente interessante, né, essa análise que Li Zhehou e Chen Zhaoyang fazem da formação, da constituição da assim chamada filosofia chinesa. Agora, é uma coisa curiosa. Quando esses autores vêm trazer a sua reflexão para o contexto da modernidade,
é perceptível que eles não se ajustam muito bem nesse contexto. Alguma coisa acontece nesse intervalo. E uma coisa que me chama a atenção é que, seja a respeito do neoconfucionismo, das dinastias Song ou Ming, seja a respeito do novo confucionismo, como ele aparece, por exemplo, em Shangxili ou Mozun-san, esses autores, de um modo geral, ou não apresentam um interesse maior, ou tendem a desenvolver uma avaliação essencialmente negativa desses pensamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, num certo sentido, através do neoconfucionismo, do novo confucionismo, dessas correntes de pensamento que se desenvolvem de Wang Yamin até Shangxili, por exemplo, nós temos todo um encaminhamento da mente, da subjetividade, que pode proporcionar pelo menos uma mediação com o pensamento moderno. E precisamente esses elementos são ou negativamente avaliados ou deixados de lado por esses pensadores chineses recentes. Bom, existe então um outro pensador que já é conhecido aqui no Brasil através de uma tradução para o português. Existem diversas traduções para os textos dele em inglês. Eu só pude acessá-lo até hoje em traduções para o inglês, que é o Wiki Hui. O Wiki Hui, ele proporciona toda uma imensa autorreflexão sobre a China atual. Ele coloca mais ou menos o seguinte: na formação da China moderna, a tentativa, por exemplo, de você harmonizar o universo do pensamento chinês com a ciência moderna ocidental teria fracassado. Isso teria criado uma forte cisão dentro do pensamento chinês. Bom, a partir de 1978, quando começam as famosas reformas do Deng Xiaoping, o governo de Deng Xiaoping teria valorizado extremamente o pensamento da dialética da natureza de Engels, como um pensamento que estaria na base da formação da ciência, da tecnologia. Isso teria encaminhado uma parte considerável do pensamento chinês de lá para cá. Agora, existe uma questão. Evidentemente que o processo da industrialização acelerada da China provocou uma série de questões ambientais bastante sérias. Isso é uma coisa sabida. Mas, diferentemente do que acontece nas assim chamadas potências ocidentais, pelo menos a China reconhece plenamente a existência dessas questões ambientais. E ela tem tentado, inclusive, desenvolver, seja abordagens filosóficas, seja, por exemplo, novas tecnologias ambientais que tenham a proposta de lidar com essa questão. Bom, é que o Rui, ele parte a partir daí. Ele não tem uma posição essencialmente negativa a respeito do atual Estado chinês. Mas ele coloca a necessidade de um aprofundamento e possivelmente de uma mudança de rumos no pensamento chinês. Ou seja, a partir daí, ele vai colocar as questões já bastante conhecidas, por exemplo, da cosmotécnica, diversas questões que implicariam, em princípio, e uma renovada reflexão sobre o meio ambiente, a ecologia, a própria tecnologia, a partir de recursos do pensamento chinês. Bom, aí eu valorizo profundamente a reflexão de Wiki Hui, embora eu não tenha, evidentemente, a pretensão de compreendê-lo suficientemente. Mas uma coisa me chama a atenção. Ele ele desenvolve questionamentos em relação ao caráter dominante dessa visão centrada na dialética da natureza do Engels, na abordagem da ciência, da tecnologia, do meio ambiente. Ele desenvolve as questões da cosmotécnica e outras, que, a meu ver, são bastante promissoras e deveriam ser mais discutidas aqui no Brasil. Mas, curiosamente, quando ele vai se referir ao pensamento chinês propriamente dito, as tradições do pensamento chinês, em que ele se fundamenta, ele vai falar primeiro do neoconfucionismo, das dinastias Song e Ming, por exemplo, autores como Cixi, ou, por exemplo, como Wang Yamin,
Em segundo lugar, a toda a genealogia do novo confucionismo, incluindo aí Zhongxili e Mao Tzu. Duas coisas me chamam a atenção profundamente nesse contexto. Primeiro, ele se refere a toda a genealogia do novo confucionismo do século XX chinês. Ele faz referências contínuas, né, a Zhongxili e a Mao Tzu, mas ele silencia por completo o pano de fundo que esse novo confucionismo tem no budismo da escola de Nanjing. O silêncio sobre a escola de Nanjing me chama profundamente a atenção. Segundo ponto, que eu vou colocar antes de concluir, é que o Wickrui, ele coloca indagações, ele procede a indagações sobre até que ponto essa filosofia do novo confucionismo teria condições de repensar numa perspectiva chinesa, de uma cosmotécnica, de repensar, por exemplo, o problema da tecnologia. Ele se refere, por exemplo, ao conceito da intuição intelectual em Mao Tzu-san, o Zijie, intuição intelectual, que ele vai criticar como sendo uma espécie assim, de um a priori filosófico, que dificilmente teria condições de proporcionar recursos para pensar a questão da tecnologia. Mas aí é que fica a minha questão. Não teria o pensamento da escola Yogacara, conforme articulado pela escola de Nanjing, uma possibilidade superior de pensar o problema da ciência e da tecnologia no contexto contemporâneo? Bom, essa é a minha segunda indagação, que aponta para as possíveis possibilidades futuras desse pensamento na China e possivelmente, inclusive, de uma influência a nível do pensamento mundial. Então, resumindo, antes de concluir, minha primeira indagação sobre a escola de Nanjing na modernidade chinesa é que, se nós definirmos a modernidade centralmente em termos do conceito de subjetividade, então é extremamente provável que ela tenha exercido um papel muito mais central e muito mais decisivo na constituição da modernidade chinesa do que a média dos estudiosos do pensamento chinês no século XX tende a aceitar. Segundo ponto, dentro dessa rearticulação crítica do pensamento chinês, no contexto de uma cosmotécnica, de uma reflexão sobre o meio ambiente, sobre a ecologia, sobre a relação, por exemplo, entre antropoceno, capitaloceno e meio ambiente. Até que ponto a escola de Nanjing, pensamento da escola Yogacara, reestruturado modernamente pela escola de Nanjing, não traria em si recursos teóricos capazes de responder de uma forma bem mais satisfatória, por exemplo, do que o novo confucionismo de Mao Tzu. Bom, são essas duas indagações, então, que estão na base do curso, na sua totalidade. É claro que eu vou me referir ao debate com o pensamento tradicional chinês, ao debate com o budismo tradicional, ao debate com o novo confucionismo, mas essas duas questões que eu acabei de enumerar estão no centro das preocupações do nosso curso. Bom, muito obrigado, agradeço a atenção de todas e todos, podemos abrir para as nossas interlocuções. Pois é, pessoal. Vamos estar à disposição, é a palavra, né, a vocês para fazer perguntas, pedir alguns esclarecimentos em relação a essa exposição introdutória do professor Joaquim Monteiro, né? Eu, particularmente, já fazem alguns anos que eu insisto muito na importância da gente ter acesso, aqui no Brasil, a trabalhos da escola de Nanquim, né?
porque eu acho que é de extrema importância para nós ocidentais hoje, com essa crise ecológica que nós estamos vivendo, pensarmos em que medida as alteridades culturais, como, por exemplo, a cultura e a civilização chinesa, podem nos trazer elementos que nos permitam uma reinterpretação de aspectos fundamentais do que eu considero ser a crise de fundamentos da cultura ocidental que vem sendo administrada, eu acho que desde o século VII antes de Cristo, né? Que eu acho que todo o pensamento pré-socrático, inclusive, já se dá dentro de um contexto de uma crise. A perspectiva do budismo permite lançar uma série de questionamentos a respeito até do próprio pensamento pré-socrático, das pressuposições que, vamos dizer assim, estão presentes nas origens do pensamento grego, desde os pensamentos pré-socráticos, né? Eu acho que nós estamos numa tal crise de fundamentos culturais que nós precisamos de refletir um pouco a respeito dessas questões. Talvez até seja uma questão de sobrevivência hoje, em termos de espécie, em termos de civilização, a gente conseguir levantar algumas questões que nos permitam compreender melhor o processo civilizatório que vem sendo conduzido na modernidade pela hegemonia da cultura ocidental no planeta. Eu aqui até teria alguma pergunta para fazer para o professor Monteiro, mas eu gostaria de deixar a palavra com vocês, né? Se vocês gostariam de fazer perguntas. Seria interessante fazer as perguntas verbalmente, mas também existe o recurso ao chat. Escrever as questões no chat. Eu poderia fazer uma pergunta, então? Pode, claro. Bom, eu acho que essa questão que eu já mencionei, que eu estou há alguns anos cobrando do professor Joaquim, né, uma tradução de alguns textos importantes da escola de Nanquim, sobretudo que nos permitam lançar alguma luz sobre uma crítica da cultura chinesa em relação aos desenvolvimentos da ciência, da tecnologia e do próprio processo civilizatório ocidental. Eu gostaria se o Monteiro pudesse nos falar algumas coisas a esse respeito. Bom, Celso, essa é uma questão de altíssima complexidade. Eu acredito que, possivelmente, a chave para responder a isso esteja precisamente na maneira como a escola de Nanjing entende o problema da subjetividade. Ou seja, ela reconhece o caráter da subjetividade moderna no sentido, por exemplo, que é consolidado a partir de Descartes, da autoconsciência do cogito. Só que ela não vê nisso, por assim dizer, uma conclusão final. Esse é apenas um primeiro ponto de partida, na medida que essa própria subjetividade está marcada pela ignorância, por avídia, ela precisa não ser negada ou trazida para um universo pré-moderno ou tradicional, mas transmutada, tem uma mudança de direção. Ou seja, aí já está implícito a necessidade de superar um conceito de subjetividade enquanto dominação do meio ambiente, por exemplo. Eu acho que isso está implícito no pensamento da escola. Seria uma forma de superar tanto as fantasias de um retorno ao mundo pré-moderno, orgânico, que muitos gostam hoje em dia, que são extremamente perigosas e destruidoras,
mas, ao mesmo tempo, uma transmutação, um redirecionamento da subjetividade, principalmente a superação do conceito de subjetividade como dominação. E eu acho que as reflexões de Lu Xun no pós-guerra chinês apontam minimamente que seja nessa direção. Joaquim, gostaria de fazer uma pequena pergunta, À vontade, Zé Jorge, por favor. que é o que me intriga, que é a relação entre recuperar o Yogacara após, né, mais ou menos 1.700 anos, né, 1.600 anos, né, e 1.200 anos, né, e a modernidade, porque pelo que eu entendo, estudos internos ele se referia, em certo sentido, essa palavra para meditação, seriam os estudos internos, seriam os estudos, de alguma maneira, da consciência, seriam, né? Pelo que eu entendi. A Yogacara seria justamente a corrente da mente, somente, né? Da mind only in inglês, né? Que pareceria, então, pouco conectada com a realidade histórica, né? Concreta, vamos dizer assim, que poderia estar em questão no momento de revisão, como aquele momento da China, né? Que trazer uma consciência histórica após os 2.500 anos de império com a modernidade, né? Da República, como encaixava, então, assim, como a Yogacara poderia, como estudo da consciência, né? Ser uma novidade no momento em que a discussão estava muito dentro do social, do histórico, do político e até do científico, né? E ela pareceria o máximo da abstração, então. É extremamente significativa essa sua questão, Zé Jorge. E vamos primeiro pensar o seguinte: a reintrodução da escola Yogacara, o fato da reintrodução da escola Yogacara a partir do final do século XIX, pode ser, por assim dizer, uma obra do acaso. Então, acontece que o Aomon Rui ele dá uma passada pelo Japão, ele toma consciência que existia essa literatura completamente perdida na China, ele acha, por alguma razão, que essa literatura é interessante, aí ele traz isso para a China. Isso começa a ser intensamente estudado nesse período entre 1890 e 1911. Bom, isso poderia ser interpretado como um acaso histórico. Mas, curiosamente, esse pensamento começa a se corporificar nesse momento. E o que mais chama atenção, precisamente esses ativistas políticos e pensadores do final do século XIX, que eu me referi, como Zhuang Binglin, Su Manchu, todos eles desenvolvem Yogacara precisamente como uma espécie de uma filosofia da praxis, como uma Olha, filosofia da praxis revolucionária, como um fundamento da revolução. incrível. Que fantástico. Ou seja, nenhum dos autores dessa época pensava no Yogacara como uma coisa abstrata, uma reflexão sobre a mente em relação com a realidade. Caramba. Todos eles trazem para a discussão da praxis revolucionária, da constituição da subjetividade revolucionária moderna. Uau. Esse é um primeiro ponto. Nessa época, nós não temos ainda reflexões ou estudos de um caráter muito sistemático. Nós temos o impacto que a filosofia Yogacara vai ter em alguns setores dessa geração revolucionária. Bom, aí, quando nós adentramos precisamente esse período do movimento 4 de maio, que é a constituição da modernidade chinesa propriamente dita, parece que a questão vai ser trabalhada em uma direção levemente distinta. Ou seja, todo esse paralelo que nós podemos ver
entre o pensamento da corrente ciência e democracia com a Escola de Viena, existia muito aquela ideia de que a única abordagem filosófica significativa é uma abordagem cientificista, que só uma visão cientificista consegue fundamentar a democracia, e que isso implicaria, né, na necessidade de uma dura crítica a todas as modalidades de pensamento tradicional. Isso, por assim dizer, era a corrente dominante na época. E, embora seja muito curioso que uma figura como Bertrand Russell, por exemplo, tenha mostrado um profundo interesse no pensamento tradicional chinês. Você não vê nos escritos do Bertrand Russell nenhum tipo de hostilidade ao pensamento tradicional chinês, muito pelo contrário. Eu tenho aquela frase notável dele, que seria péssimo, tanto para os chineses quanto para nós, se eles se rebaixassem ao nosso nível. Isso na boca de um lorde inglês é uma coisa impressionante. Agora, o que eu sinto, seja em termos dos desenvolvimentos internos ao budista na escola de Nandi, ao budismo na escola de Nandi, seja em termos dos desenvolvimentos do novo confucionismo, que vem a partir principalmente, mas não exclusivamente, de Zhongzhi. O que eu sinto é que existe aí, primeiro, uma retomada da temática da subjetividade e, paralelamente a isso, uma retomada das preocupações ligadas à ética e à estética. Por exemplo, Lu Chen, a primeira formação dele, quando ele estudava no Japão, era em estética. Bom, daí nós já temos um outro conceito de modernidade, que não é a modernidade estritamente cientificista, mas que seria a retomada filosófica da ética e da estética no contexto moderno. Bom, eu pessoalmente acho que isso tem implicações políticas. Bom, e o que mais me chama a atenção no caso, eu acredito que o Lu Chen do pós-guerra, o Lu Chen pós-1949, é um autor que precisa ser estudado com mais detalhe, com mais profundidade. Existe uma série de nuances do seu pensamento na época, né, que não são assim bem estudados, nem bem discutidos. Mas o que me chama a atenção é que, na medida em que o Lu Chen ele expressa um apoio entusiástico à Revolução Maoísta, ele é um apoiador entusiasta da Revolução. Então, em termos políticos, existe uma continuidade da escola de Nanjing, ou da escola Yogacara moderna, que atravessa as duas grandes revoluções de 1911 a 1949. Ou seja, por alguma razão, o desenvolvimento da filosofia Yogacara na China moderna não conduziu a uma visão puramente abstrata da mente ou da consciência. Pode ter, no máximo, enfatizado a mente, a consciência, a subjetividade, como elementos fundamentais para se pensar a ética, a política e a estética. E esse é um ponto que eu considero indubitavelmente interessante. Sim. Tá bem, sim. Professor, tentando conectar aqui o que o senhor falou hoje com algumas coisas que eu vi em cursos anteriores, né? Eu entendi de cursos anteriores seus que essa subjetividade da escola Yogacara está diretamente conectada com a compreensão das oito consciências, né? Dessa passagem de uma compreensão de seis consciências para oito consciências, que permite que você abranja uma realidade que talvez tangencie alguns conceitos até da psicologia moderna, né? Como inconsciente, por exemplo. E assim, eu queria compreender se foi essa compreensão que levou a esse impulso, né?
que talvez tenha influenciado no avanço civilizacional na China do início do século passado. E, assim, queria que você fizesse um contraponto, se possível também, com a realidade ocidental atual e, particularmente, com o Brasil, né? Que talvez a gente veja uma negação da subjetividade, porque desde o fenômeno das redes sociais até o fenômeno dessas igrejas evangélicas, né, que parecem que negam, né, qualquer subjetividade, porque voltam a uma concepção medieval, né, de um bem contra o mal. Será que o nosso atraso civilizacional também não está relacionado com essa negação da subjetividade? Da mesma forma que representou um avanço para a China no início do século passado? Eu estou achando o seu questionamento de uma riqueza extraordinária. Eu não me sinto à altura de responder em uns poucos minutos, mas eu vou fazer um esboço de resposta. E existe todo esse desenvolvimento que vem da China do final do século XIX até os nossos dias, que eu acredito que, por assim dizer, epistemologicamente falando, a gente pode apresentar paralelos com a modernidade dita ocidental. Então, por exemplo, o que seria a subjetividade? O que seria a constituição da subjetividade? Por exemplo, elementos que a própria psicanálise, quer dizer, vários aspectos da psicologia nos ajudam a pensar. Eu sinto, por um lado, uma forte conexão, quer dizer, de certos aspectos do pensamento do século XX com o pensamento de Yogacara. E, conceitualmente, como você mesmo falou, o paralelismo, por exemplo, entre a sétima e a oitava consciências, né, e os conceitos de inconsciente na psicologia moderna é uma coisa que me parece muito clara. Esse é o primeiro ponto. Isso certamente pode nos proporcionar instrumentos para pensar como que a subjetividade contemporânea está sendo constituída no Brasil. Eu vou falar aqui, né, uma convicção pessoal minha, mas que eu acho que é extremamente fundamentada. Aquela ideia que nós temos, que os seres humanos possuem naturalmente subjetividade, autonomia, caráter crítico, eu acho que isso é uma balela. A subjetividade é constituída de formas bastante complexas. Na maior parte dos casos, nós não temos nem ideia do processo de constituição da nossa subjetividade. Agora, isso que é uma condição humana, assim, que eu diria quase genérica, na atual situação da sociedade brasileira, me parece extremamente grave, por razões que você mesmo colocou. Então, primeiro, um aspecto que a gente já trabalhou em cursos anteriores seria a maneira como a cultura das redes de internet, de informática, constituem a subjetividade. E, por exemplo, a escola de Frankfurt, no século XX, analisou, através da junção entre o conceito de marxista de ideologia e o conceito freudiano do inconsciente, a maneira como o nazifascismo constituiu formas específicas de subjetividade. Eu acredito que, hoje em dia, né, a situação é muito mais séria, que nós temos uma constituição da subjetividade através das redes de informática, e nós temos muito pouca consciência e muito poucos estudos a esse respeito. Bom, um segundo ponto, né? E aí é que eu gostaria de linkar o seu questionamento com o questionamento do professor Celso. Eu acredito que a constituição da subjetividade moderna, a partir de Descartes, é uma coisa basicamente positiva, mas ao mesmo tempo problemática. Que, ao mesmo tempo que, por um lado, existe a dimensão da autonomia, do pensar autônomo, existe uma tendência de autorreificação da subjetividade, em que o sujeito se tranca completamente dentro de si mesmo. A incapacidade de se comunicar, de dialogar. E isso também está ligado ao problema das redes informáticas, a maneira como a subjetividade é constituída em nossos dias através das redes. E tem também muita vinculação
Eu não vou falar especificamente do cristianismo, porque o fundamentalismo não é uma propriedade privada do cristianismo, mas realmente o surto dos fundamentalismos religiosos na nossa época, que são formas de espiritualidade que, num certo sentido, tentam zerar a própria subjetividade, a própria autonomia. Então, eu não me sinto à altura de responder a riqueza dos seus questionamentos em uns poucos minutos aqui da nossa interlocução. Mas eu reconheço plenamente o caráter significativo daquilo que você está colocando. Inclusive, gostaria de ver a sua contribuição mais presente aqui no nosso círculo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu peço desculpas, eu vou ter que sair, que eu tenho uma reunião agora, tá? Mas agradeço muito. Aliás, nem precisa pedir desculpas, que são contingências da vida, mas muito obrigado pela sua presença, pelo seu interesse, pela sua atenção. Obrigado, boa noite a todos. Professor, desculpe, eu vejo que algumas pessoas estão saindo, então eu não sei se de repente a gente faz um lembrete agora. Espera um pouquinho mais. Dá uns 10 ou 15 minutos e a gente faz. Certo. Eu gostaria de partilhar com vocês uma reflexão que eu considero que um aspecto absolutamente único que o pensamento budista tem é exatamente a famosa doutrina do não eu, que ocupa uma posição central dentro do pensamento búdico. Tanto que a questão do próprio despertar, da iluminação, é formulada como sendo realmente a compreensão da questão colocada pela doutrina do não eu. Então, esse aspecto eu acho que é de extrema importância, porque todos esses problemas da subjetividade, dos processos de subjetivação, me parece que tem no budismo um verdadeiro paradigma a ser explorado em múltiplas dimensões e que mesmo o próprio budismo, que se desenvolveu em outras culturas, em outras épocas, não chegou a tocar em determinados aspectos que nós vivemos na modernidade e que pode ser um aspecto assim realmente muito importante, essa questão da doutrina da anatta, como na sua relação com os processos de subjetivação, né, que vão na contramão, vamos dizer assim, do pensamento, uh, o pensamento, inclusive, da nossa esquerda, né, inclusive o pensamento marxista também. Né. As tentativas da Escola de Frankfurt, por exemplo, que foram levantadas aqui pelo professor Monteiro, me parece que vão também na direção de superar ou de tentar compreender essa dimensão dos processos de subjetivação que nós estamos vivendo. Né? Eu achei extremamente rica essas colocações que foram feitas agora, né? E que, tanto por esse nosso colega aqui que fez esses questionamentos, como também pela resposta que o professor Monteiro deu, né? A reflexão que ele partilhou conosco. Eu acho que a doutrina do não eu talvez seja realmente uma doutrina paradigmática que difere o budismo de outras todas as manifestações assim que a gente conhece no plano das religiões, das filosofias que a gente vê aí que não colocam em questão a questão egóica, a questão da subjetivação como seu foco fundamental. Bom, mais algum questionamento? Seja através da voz, seja através do chat.
Vamos dar mais alguns minutos, aí a gente se aproxima do fechamento. Quer uma água? Não quero. Agradeço. Essa dá errado de Deus. Hoje está um dia interessante. Foram poucas interlocuções, mas de uma qualidade muito elevada. Isso chama a atenção. Bom, se ninguém mais se manifesta no momento, seria o caso, Janice, você fazer o fechamento. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de informar que dia 29 de maio nós teremos uma outra live antes do início do curso Budismo e Modernidade na China, né? Este curso vai ter início em 5 de junho, serão 8 aulas, sempre nas segundas-feiras à noite, né? As inscrições podem ser feitas através do e-mail institutozenmaitreya@gmail.com. Eu vou colocar ali no chat. Qualquer pergunta pode fazer também agora. Obrigada. Bom, vamos dar mais alguns minutinhos e aí partimos para o fechamento. Eu acho que um aspecto fundamental do pensamento budista é que me parece que o pensamento budista é o paradigma também de um pensamento que é crítico em relação ao fundamentalismo, né? Porque todo o essencialismo ele tem, no fundo, a exigência de um fundamento. Assim, e vamos sobre isso depois. Bom, acho que podemos nos encaminhar para o fechamento, então. Então, muito obrigado, atenção a todas e a todos. A interlocução de hoje foi particularmente rica. Bom, dia 29, nós vamos ter uma outra live, que dessa vez vai ser com um professor convidado meu, e depois a gente divulga, quer dizer, o professor, o currículo, o tipo de temática que a gente vai debater. Ele trata-se de um professor altamente qualificado, embora bastante jovem, bem mais jovem do que eu, do que o Celso, diga-se de passagem. Mas então nos despedimos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, Boa Joaquim, Boa noite. Celso, Janice. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.